Terça-feira, dia 10 de março, grave bem essa data, vamos estar realizando a oração da manhã especial, Hospital dos Milagres, com o Dr. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele curou no passado, continua a curar. E nesta oração da manhã especial, dia 10 de março, vamos estar orando por curas. Se você conhece alguém que precisa de uma cura, ou até mesmo você precisa de uma cura, vamos estar orando para Deus visitar a saúde e trazer a cura, seja a cura física, seja a cura espiritual. Dia 10 de março, venha participar da poderosa oração da manhã para Deus curar. Vai ser uma bênção. « 2025 foi um ano de muitas batalhas para você. Você enfrentou muitas provações, você enfrentou muitos desertos, venceu gigantes, venceu muralhas e está de pé na presença de Deus. 2025 foi um ano a qual você plantou a semente da fé. E Deus me autoriza a te dizer que 2026 você vai colher os frutos do milagre, porque em 2025 você plantou a semente da fé. 2026 Deus te diz, você colherá os frutos dos milagres de Deus na sua vida. 2026, creia, vai ser diferente. Vai ser um ano ao qual Deus vai entregar nas suas mãos muitas realizações. O seu ano de 2026 será diferente. Será um ano de muitas vitórias de Deus, mas é necessário você estar junto comigo nesta aliança de oração. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Minha amada família de oração, juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Que a presença do Espírito Santo fortaleça os nossos corações, derramando sobre nós a presença dele. Nesta manhã, eu quero falar sobre o tempo de Deus na sua vida. Coloca aqui nos comentários: o tempo da vitória chegou para mim. O tempo da vitória chegou para mim. O tempo da vitória chegou para você. E é sobre isso que vamos falar nesta manhã. A oração da manhã de hoje é uma oração especial. A oração do tempo da vitória em nossas vidas. Já confirma o seu gostei, digita a frase da manhã de hoje e diga comigo: o tempo da vitória chegou para mim. E nesse momento vamos orar ao Espírito Santo e eu tenho uma palavra do céu para o teu coração. Oremos a Deus nesse instante. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Nós te amamos com todas as nossas forças e a nossa palavra é gratidão. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. O tempo da vitória chegou para cada um de nós e queremos te agradecer, Espírito Santo da verdade, por esse novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por tua bênção, por tua misericórdia, por tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, sustentado. O Senhor tem guiado os nossos corações em caminhos de paz. Nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Eu creio que o tempo da vitória na vida financeira, na saúde, no trabalho, na família, nos filhos. O tempo da vitória chegou para esta mulher e para este homem, para esta ovelha que o Senhor me concedeu. Eu quero cobrir a vida dela, Senhor, a vida dele,
com as orações espirituais nesta manhã e te pedir que o Senhor tenha misericórdia, abra as janelas dos céus, derrama das tuas bênçãos infinitas, derrama, Senhor Deus, das tuas misericórdias sobre cada vida, que todo o mal desapareça e que a tua graça prevaleça sobre as nossas vidas. Nós te pedimos o tempo da vitória em nossos corações, em nossas famílias, e te agradecemos por tudo. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças a Deus, que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. A palavra da manhã de hoje para os nossos corações está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que nos diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Olha só, a palavra de Deus está nos revelando que existe um tempo determinado. Determinado por quem? Determinado pelo próprio Deus. Há um tempo determinado pelo próprio Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os propósitos de Deus para a tua vida são inquebráveis. Isso significa que não tem como quebrar o propósito de Deus na sua vida. Não tem como quebrar a bênção que Deus estabeleceu sobre você. Não tem como danificar a promessa que está sobre a tua vida. Esse texto que nós lemos fala sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas. Existe o tempo da luta, mas existe o tempo da vitória. Existe o tempo da lágrima, mas existe o tempo do sorriso. Existe o tempo da dificuldade, mas existe o tempo da conquista, do alívio e da paz. Nessa vida, há tempo para tudo. Perceba o planeta Terra. Existe o outono, aonde as folhas caem. Existe o verão, aonde o sol está mais forte. Existe também o inverno, aonde o frio, a chuva, em algumas regiões até a neve, vem sobre a terra, vem sobre aquela região, aquele local que está em inverno. E também existe o tempo da primavera, aonde as flores nascem, frutos nascem. Perceba que o planeta Terra tem 4 estações. Existe o outono, existe o verão, existe o inverno e existe a primavera. Essas estações do tempo que existe no planeta Terra é uma mensagem de Deus para nós, sabia? Você sabia que essas 4 estações representam uma mensagem de Deus para nós? Quando chega o outono, aonde as folhas caem, isso representa que na vida existe o tempo aonde você passa por esse momento. Existem tempos que você passa em momentos de decepção, decepção com pessoas, decepção no trabalho, decepção até com familiares. Quem aqui já passou por decepção? É o tempo onde máscaras caem, aonde muitas pessoas se revelam. É o tempo do outono. Mas tem um outro tempo também, que é o tempo do verão, porque nem só de outono vive o planeta. E o tempo do verão representa o calor, representa
o coração aquecido. É quando a fé está aquecida. O brilho do sol está sobre o ambiente. É o tempo do verão. Mas tem um outro tempo também, que é o tempo do inverno. O inverno representa, às vezes, tristeza, solidão, o frio da alma. Mas só que tem outro tempo, que é um dos melhores tempos que tem, que é o tempo da primavera. Por que primavera é um dos melhores tempos que tem? Porque o tempo da primavera é o tempo que os frutos vão nascer. É o tempo que as flores vão nascer. É o tempo que as coisas começam a florir. Deus manda dizer para alguém aqui que o tempo do inverno na sua vida, o tempo das lágrimas, o tempo do frio, já passou. O tempo do verão já passou. O tempo do outono já passou. Deus está começando na sua vida o tempo da primavera. O tempo de frutificar, de florescer e de viver as maravilhas do teu Criador. Porque você já passou pelo tempo da lágrima, você já passou pelo tempo da decepção, você já passou por tempos de angústias, você já passou por tempos de humilhação, perseguição, provação e dificuldades. Mas agora chegou um novo tempo para você. Chegou o tempo da vitória. Chegou o tempo do milagre. Chegou o tempo da conquista. Chegou o tempo da bênção. Não duvide, chegou o tempo de milagre sobre a sua vida. Deus me mostra em divina revelação um grande relógio na sua frente. E esse relógio está passando o tempo. Sabe o que representa essa visão que Deus me entrega? Essa visão que Deus me dá, desse relógio que está na sua frente, significa que falta muito pouco para você viver um novo tempo. E esse novo tempo é de milagres. Eu preciso que você creia e abrace esta palavra com fé. E é justamente isso que Eclesiastes está dizendo. O livro de Eclesiastes está dizendo: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, existe tempo para tudo. Tempo de luta e tempo de vitória. Tempo de lágrima e tempo de sorriso. Porque quando a gente está na luta, passando por uma provação, a primeira coisa que a gente pensa é que aquela luta nunca vai acabar. Não é assim? Quando nós enfrentamos uma luta, enfrentamos uma batalha, a gente imagina, sem querer, a gente imagina que aquela luta não vai passar. A gente não consegue, às vezes, se ver fora daquela dificuldade. Tem pessoas que dizem assim, ó: será, meu Deus, que eu vou passar o resto da minha vida e não vou ver essa vitória que eu tanto espero? Tem pessoas que acabam pensando isso. Será que eu não vou contemplar com os meus olhos? Será que eu não vou viver esse milagre que eu tanto peço ao meu Criador, ao meu Senhor? Existe alguém me ouvindo aqui agora, do outro lado dessa tela, me revela Deus, que você disse com essas palavras: será, meu Deus, que eu não vou ver, que eu não vou viver esse milagre, porque o tempo está passando e nada eu estou vendo? Mas Deus me traz aqui nesta manhã e te traz aqui nesta manhã para ter um particular contigo, para falar contigo face a face. E Deus está olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, descansa o teu coração, porque eu não estou demorando. Eu não estou atrasado.
e também nem estou adiantado. Eu estou no tempo certo na sua vida. E o tempo certo já iniciou na tua história. O adversário quer te confundir, o adversário quer que você pare, o adversário quer que você desanime, o adversário quer que você perca a fé. Mas Deus está dizendo: não desanime, não pare, não perca a fé. Olha para o alvo que é Cristo. Contemple a promessa se cumprindo. Deus não falha, Deus não erra. Deus sempre acerta e Ele vai acertar mais uma vez, cumprindo o tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E você há de viver os frutos do milagre da fé que você plantou. Você acha mesmo que a gente pega a semente da fé, coloca na terra da esperança e vai ficar ali, a gente não vai colher os frutos? Você vai colher os frutos da sua fé. Minha amiga, meu amigo, escute bem o que eu estou falando. Você vai colher os frutos da sua fé. Diz assim comigo 3 vezes: eu vou colher os frutos da minha fé. Diga mais uma vez: eu vou colher os frutos da minha fé. Pela 3ª vez: eu vou colher os frutos da minha fé. E eu sei que esses frutos serão de milagres. Eu sei que esses frutos serão de bênçãos. Eu sei que esses frutos serão de Deus para a minha vida. Você vai colher o fruto do melhor de Deus na sua história. Porque quem planta a semente da fé vai colher o fruto do milagre. Alguém pode falar: mas pastor Bruno, me explica esse milagre. Eu te explico com uma frase. Sabe qual é a frase? Milagre não se explica. A explicação do milagre é dizer isso aqui: milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre não se explica. Milagre simplesmente se vive. A matemática não explica o milagre. A geografia não explica o milagre. A ciência não explica o milagre. A física não explica o milagre. Os sábios da terra não explicam o milagre. Os anjos no céu não explicam o milagre. Por que ninguém consegue explicar o milagre? Porque milagre está no sobrenatural de Deus. Milagre está no agir invisível de Deus. Milagre está em Deus e ninguém consegue entender o que Deus faz. Então é só aceitar o milagre, viver a experiência do milagre e testemunhar o milagre dizendo: Deus é o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Experimenta o milagre, abraça o milagre, viva o milagre, mas explicar o milagre não dá. Não dá para eu pegar aqui agora, ó, um caderno, uma caneta e começar a escrever como é que é feito o milagre, qual é a substância do milagre, quais são os ingredientes do milagre, porque não tem como explicar. Não tem como explicar os milagres que Deus faz e pode fazer. Doenças que desaparecem, curas que acontecem, livramentos que Deus dá. A morte chega diante da face da pessoa e a pessoa não morre. Eu vi um vídeo de um homem sentado em uma esquina e de repente ele sente vontade de se levantar.
E quando ele se levanta, ele estava sentado, ele estava vindo do trabalho, alguma coisa do tipo, comendo ali, sentado, esperando o tempo passar. E na hora que ele se levanta e se afasta do lugar onde ele estava sentado, um carro, na maior velocidade, veio voando o carro e se chocou na parede aonde ele estava sentado. Por causa de alguns segundos, aquele homem se levantou daquele lugar, saiu daquele lugar, e quando ele sai do lugar, o carro vem em alta velocidade e bate no lugar onde ele estava, mas só que ele não estava mais lá. Por segundos ele escapou. Alguém vai dizer que isso foi sorte. Alguém vai dizer que isso foi o acaso. Mas nós dizemos, isso foi milagre de Deus e não tem como explicar. Simplesmente Deus olhou e disse: hoje não é o seu dia de morrer, eu vou te dar um grande livramento. Deus foi lá, botou a mão e livrou aquele rapaz da morte. E aquele rapaz saiu agradecendo a Deus. Aquele rapaz levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus pelo grande livramento, nasceu de novo. Milagre não tem como se explicar, milagre se vive. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes da sua vida. Ei, você que está chorando, Deus vai fazer você voltar a sorrir. Ei, você que está triste, Deus vai te dar alegria. Ei, você que está passando dificuldades no casamento, Deus vai restaurar o seu casamento. Ei, você que está passando dificuldades financeiras, Deus vai abrir as portas da finança. Ei, você que está passando problemas de saúde, Deus te visita com saúde. Deus muda o quadro de situações, porque milagre não se explica, milagre se vive, e você vai viver na pele os milagres de Deus na sua vida. Sabe por quê? A visão do relógio que Deus me deu. Na visão do relógio que Deus me deu, Deus me mostra: chegou o tempo dela. Chegou o tempo dele. Chegou o seu tempo. Chegou a sua hora de viver os melhores tempos da sua vida. Chegou o seu tempo. Chegou a sua hora de viver os maiores milagres no seu caminho, de viver as melhores e maiores bênçãos que você pode receber. Chegou a sua hora, diz assim, ó: chegou a minha vez de viver o milagre, chegou a minha vez de testemunhar a minha vitória. Diga: chegou a minha vez de testemunhar a minha vitória. Você já ouviu o testemunho de tanta gente. Agora chegou a sua vez de contar o testemunho e muita gente escutar. Coloca aqui nos comentários: chegou a minha vez. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. É tempo de realização, é tempo de paz, é tempo de cumprimento de promessa. Toma posse desta palavra que vem do trono de Deus para o seu coração. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para tudo. E esse tempo chegou. Eu creio, você crê, nós cremos e nós vamos fazer uma oração nesse momento, amém? Eu quero pedir a Deus que o Senhor realize na sua vida mais e mais grandes milagres, grandes vitórias. Antes de orar, eu quero dizer a você: mande a sua oferta. Mande os seus R$12 proféticos para a obra do Senhor, na conta da nossa igreja, Nascidos para Vencer. Deixa Deus te usar, deixa Deus abençoar a sua vida, deixa Deus abençoar a sua vida. Contribua na obra do Senhor, mande os seus R$12 proféticos. A conta da igreja você já conhece, é o CNPJ da igreja. Aqui nos comentários fixados vai estar lá a conta da igreja. Contribua, tá certo? Oremos a Deus nesse instante.
Deus Todo-Poderoso, na Tua palavra nós compreendemos que milagre não se explica, milagre se vive. E eu creio que o tempo do milagre chegou na vida de cada um que aqui está. O Senhor fará o impossível, o Senhor dará a vitória, o Senhor trará a resposta. Eu quero, Senhor Deus, te pedir esta bênção sobre cada vida e sobre cada coração. Em nome de Jesus, Senhor, vem abençoar com as 12 bênçãos de vitórias. Vem abençoar com as 12 bênçãos de Deus em cada vida. A cada um que vai contribuir com a oferta, que o Senhor multiplique, abençoe de uma forma especial e de uma forma poderosa. Deus, em nome de Jesus, que as 12 bênçãos de vitória esteja em cada coração, esteja em cada família. Deus, em nome de Jesus, abre as portas do céu e abençoa a cada ofertante e a cada dizimista da igreja Nascidos para Vencer. Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, nós te pedimos as vitórias dos céus sobre as nossas vidas. Compreendemos que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo, ó Senhor, para tudo nesta vida. E que o tempo do milagre, o tempo da vitória, o tempo da resposta, o tempo da bênção se cumpra em cada coração, em cada vida, em cada pessoa que aqui está. Abre as janelas dos céus, ó Senhor, e derrama das bênçãos de vitória sobre cada vida, das bênçãos de vitória sobre cada alma. Joga por terra, Senhor Deus, todo o mal, quebra as barreiras, desfaz os embaraços. Em nome de Jesus nós te pedimos esta bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos esta vitória. Aqueles que precisam de um milagre urgente, traz o tempo do milagre urgente em cada vida, ó Senhor. Traz o tempo da resposta em cada vida, e que nós possamos desfrutar das Tuas maravilhas, que nós possamos desfrutar dos frutos dos milagres. Aonde esta oração chegar, o Senhor traga a vitória, a bênção e o milagre em cada coração, em cada vida, em cada alma. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos a confirmação desta palavra, a concretização desta palavra, e que chuva de bênçãos venham sobre esta família, dando o livramento, a proteção, guardando a entrada e a saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós intercedemos, nós te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória, por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. O tempo dos milagres do Senhor são confirmados sobre a sua vida. Um grande abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza. Te amo no amor de Cristo Jesus. Que Deus abençoe hoje e sempre.